Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Uma Prosa Podcast, o nosso último episódio da nossa terceira temporada. Vai deixar muitas saudades, já tô com saudade de gravar esse podcast, que é um projeto lindo que eu, junto com a Ruivaco Produções e a RT Podcast Studio, criamos com muito carinho para apresentar para vocês. Já tô sentindo saudade, mas hoje a gente encerra em grande estilo com uma super convidada, tá aí na capinha, vocês já vão saber quem é, já vou apresentá-la melhor, tá? Então quero agradecer muito de antemão a todos vocês que nos acompanharam aí nessa jornada de mais de 2 anos, ou quase 2 anos, de Uma Prosa Podcast, um projeto que nasceu junto com a RT Podcast Studio. Então eu tenho a honra e o prazer de estar comandando aqui, de ter comandado durante esses 2 anos aí essa trajetória tão bonita que fizemos aqui junto com a RT Podcast Studio. Então agradecer a cada um de vocês que nos acompanhou, que nos seguiu, que tem nos seguido lá, aliás, aqui no nosso canal no YouTube e lá no Instagram também. Se você não segue a gente, está conhecendo o projeto agora, o nosso programa agora, sigam lá, @UmaProsaPodcast, tudo junto. Lá no Instagram a gente vai ter, vai ser uma honra receber vocês, e também lá nós temos também cortes dos podcasts, muito conteúdo interessante também com os nossos convidados. E tivemos muito convidados. Essa já é a terceira temporada. Então convidá-los a nos seguir lá no Instagram. E aqui, se você não segue a gente ainda no YouTube, só clicar no botãozinho de inscrever-se e ativar as notificações também. A gente volta, se Deus quiser, com a 4ª temporada, com tudo aí pra vocês. Mas essa da terceira a gente tá encerrando com chave de ouro, tá? Muito obrigada a todos que nos acompanharam. As nossas empresas parceiras também, que a gente tem sempre divulgado aqui a cada episódio. E falando em empresa parceira, como eu disse, esse projeto do Uma Prosa Podcast nasceu junto com a RT Podcast Studio, esse estúdio maravilhoso que vocês estão vendo aqui, entregando essa qualidade de imagem, de som. E, gente, olha que legal a ação promocional que a RT Podcast Studio está fazendo pela Black Friday, tá? Chegou com tudo aqui no estúdio. É a sua chance de dar aquele start no seu podcast. Então, se você tem um sonho, um desejo de se tornar apresentador, comunicador, gravar o seu conteúdo audiovisual, a RT Podcast Studio é o lugar para você. A Ruivaco Produções e o estúdio prepararam uma promoção irresistível. 40% de desconto para você gravar ou transmitir o seu primeiro episódio, tá? Então, olha só, você vai poder gravar o seu podcast, o seu primeiro episódio, em um estúdio super profissional, climatizado, confortável, com tudo que você precisa. Câmeras, microfones e iluminação de altíssima qualidade, pronto, preparado, equipado para você chegar e gravar o seu conteúdo, brilhar na frente das câmeras aqui, tá? Então essa é a hora de você transformar o seu sonho em realidade e ter o seu próprio programa. Só que, muita atenção, essa promoção vai até o dia 30 de novembro de 2024, só durante esse mês, tá, pessoal? Então corre e aproveita esse super desconto, 40% de desconto, e comece aí a sua jornada pelo mundo, pelo mercado digital, pelo universo audiovisual. Quem sabe aí você não se descobre um apresentador, um comunicador, e tem esse estúdio, pode contar com um estúdio como esse para passar o seu conteúdo, a sua informação da melhor maneira possível. Vocês estão vendo aí a qualidade de imagem e de som que a ART Podcast Studio proporciona. Sigam eles lá também, @ART Podcast Studio, nosso super parceiro. Fica aqui mais o nosso agradecimento por todos esses anos aí de parceria com Uma Prosa Podcast, entregando aí a melhor qualidade aí de audiovisual, melhor serviço em audiovisual, tá? Fica aí o nosso agradecimento. Então já vamos para o nosso bate-papo principal, porque hoje o nosso programa, como vocês sabem, é gravado, é o último episódio da nossa terceira temporada, e a gente está recebendo hoje ela, que é uma super profissional, é bióloga e especialista em biomedicina estética e referência em cuidados com a pele e harmonização facial. Ela é autora do e-book Skincare Descomplicado e acumula aí vasta experiência em técnicas avançadas de harmonização facial. Por meio do seu trabalho, ela se dedica a realçar a beleza e devolver a autoestima a seus pacientes. Hoje a gente vai ter um bate-papo super legal sobre alinhamento de skincare, rotina de consultas, rinomodelação com ácido hialurônico, interessantíssimo isso, toxina botulínica full face,
preenchimento labial, preenchimentos em pontos estratégicos e bioestimuladores de colágeno. Olha quanto assunto aí, gente, em alta e super interessante para a mulherada, para os homens também, para quem quer se cuidar. Então eu tenho o prazer de receber hoje, nesse último episódio da terceira temporada, doutora Mariane Nunes. Tudo bom, doutora? Tudo ótimo. Melhor agora. Uma honra te receber novamente. Para quem não sabe, gente, a Mari já esteve aqui numa Prosa Podcast há 2 anos, né? 2 anos a Mari já veio apresentar o conteúdo, só que de lá para cá, a própria área, né, as tecnologias avançaram, a área da biomedicina também avançou. Então, conversando com a doutora Mari, que é minha amiga pessoal também, a gente decidiu gravar mais um episódio e hoje tem uma diferença. Eu me tornei paciente também, então eu posso falar até com uma propriedade também, como é passar por um procedimento estético. E, gente, já é realidade, a tecnologia avançou muito e é aquilo que a gente conversou, eu e a Mari também no consultório da Mari, né? Se a gente pode melhorar, se a gente quer se sentir bem, por que não investir na gente, né? A gente tá falando sobre saúde, tá falando sobre autoestima. Então, muito legal a gente trazer esse assunto, é uma honra receber novamente, agradecendo a Mari também pela gentileza, pelo tempo de estar aqui, passando um pouquinho desse conteúdo, né, do seu conhecimento aí, dessa sua experiência quando se fala em procedimentos estéticos, biomedicina. É uma área que está muito em crescimento também, né, Mari? Muito, muito. É uma área, na verdade, que ela está sempre em crescimento e agora, nesses últimos anos, parece que foi um boom, assim, não só de profissionais, mas de técnicas mesmo e de assuntos. Hoje em dia é muito mais acessível, até financeiramente, né? E as pessoas têm mais conhecimento também, a rede social está aí o tempo todo mostrando alguém fazendo um procedimento ou desfazendo um procedimento que também está muito em alta. E aí acaba sendo mais acessível, então as pessoas têm realmente o acesso à informação e ao procedimento, né? E as dúvidas também acabam surgindo mais, porque se você ver mais informação, toda hora alguém falando alguma coisa, indicando um creme, indicando alguma coisa, acaba a dúvida também surgindo muito mais, né? Não, gente, é um assunto interessantíssimo. Eu também me interesso, inclusive esse ano, como eu falei, né? Entrei para essa lista de pacientes da doutora Mari, porque é incrível, a tecnologia avançou, como a Mari falou, né? Tá mais acessível, mas ainda assim, gente, bons profissionais, como em qualquer área, né? Existem os maus e os bons profissionais. Por isso a gente traz profissionais de referência aqui, né? Eu abro esse espaço numa Prosa Podcast, porque a gente sabe a seriedade do trabalho. E quando se fala em face, né? Parece que é mais importante ainda, né, Mari? Assim, saúde, de modo geral, é importante, mas é o nosso cartão de visita, digamos assim. Então, gente, a gente não vai se aprofundar muito nos conceitos, porque, se você ainda não viu, é só colocar no campo de pesquisa aqui, doutora Mariane Nunes, o primeiro bate-papo, a gente falou muito sobre o conceito de botox, preenchimento, né, com ácido hialurônico. Então, hoje, o que eu quero que a Mari conte bastante? Principalmente, né, skincare, porque é o e-book que a Mari escreveu. Claro, a gente vai falar também sobre os conceitos, mas assim, a tecnologia avançou muito, né? Então, antes da gente entrar, eu queria que a Mari fizesse esse panorama primeiro sobre skincare, né, os cuidados com a pele. Porque antes da gente, de repente, investir num procedimento ali estético, na aplicação de alguma substância, eu acho que é legal a gente começar pelo cuidado com a pele, né? Ter uma pele bem cuidada, acho que para qualquer pessoa é essencial. Então, eu queria, antes da gente entrar nos assuntos mais específicos, né, dos procedimentos estéticos, queria que você falasse um pouquinho sobre o e-book Skincare Descomplicado, né? Qual o público-alvo que você pensou? De repente, o que tem nele de conteúdo? Algum mito? Enfim, sobre skincare, o que você já poderia adiantar pra gente sobre cuidados com a face, cuidados faciais? O e-book, ele surgiu exatamente porque eu percebia muitas dúvidas na internet. Eu abri a caixa de perguntas, era muita dúvida relacionada à skincare. E também muita paciente minha já chegava falando, olha, eu estou usando o produto tal que eu vi não sei quem usando na internet. E aí as pessoas estão acabando comprando produto que muitas vezes não é o ideal para a pele dela. E no menor dos problemas não vai fazer efeito. Mas o problema é dar uma alergia, alguma reação. Dar uma reação, destruir a barreira cutânea. Tem várias outras coisas que podem acontecer, então o menor dos problemas é não acontecer nada.
E aí, o e-book foi exatamente isso. Então, assim, a pessoa quer ter essa autonomia de chegar na farmácia, porque na minha consulta eu faço isso com o meu paciente. Eu falo, olha, seria legal você usar isso, isso e isso, mas eu praticamente dou uma aula sobre cada etapa do skincare e uma opção de produtos, porque também tem questão de o que se adequa ao bolso da pessoa, o que se adequa à rotina da pessoa, né? Então, o e-book surgiu com essa intenção, de dar autonomia para a pessoa chegar na farmácia e falar assim, dentro aqui dessa categoria de produto, eu posso escolher, minha pele é assim, eu posso escolher tal produto. Então, é nesse sentido, de dar autonomia. Não dispenso uma consulta, claro. Importante isso, né? Tá, gente? Porque a consulta vai ser ali totalmente individualizada, né? A minha consulta de skincare e a estética em geral, né? Ela dura em torno de... Você foi lá, ela dura em torno de 1 hora, 1h30. Doutora Mari é detalhista, tá, gente? É aquele atendimento personalizado. Ela dura 1 hora, 1h30, realmente explicando exatamente tudo e eu tentando entender, né? Tudo que a pessoa tem pra me falar. Então, eu vou perguntar sobre rotina. E não é só porque eu sou fofoqueira que eu quero saber da vida da pessoa. É porque eu preciso saber se de manhã ela acorda e sai correndo pro trabalho. Ou se ela tem lava o rosto. Ela tem um tempinho ali pra fazer. Se é aquela pessoa que acorda e vai trabalhar correndo, eu não posso passar um skincare de 7 etapas pra ela na parte da manhã. Não vai se adaptar à prática, né? Na prática. Se ela nunca fez skincare, não tem esse hábito. Então, eu tenho que fazer um skincare reduzido pra começar com esse hábito, né? E aí pega naquele ponto de se cuidar em casa também é uma forma de autocuidado. Então, assim, não desenvolver o autocuidado porque ela fez um preenchimento labial, por exemplo, e está se achando mais bonita. É um hábito. Então, a autoestima, ela também é hábito, né? Então, a ideia do e-book é exatamente isso, desenvolver esse hábito da pessoa se cuidar. Muito bom, gente. E é muito verdade. Isso começa em casa, né? É o que a Mari falou, né? Às vezes a gente faz um procedimento externo, né? Agrega ao nosso rosto. Só que o cuidado, quem mantém no dia a dia não é a biomédica, não é a profissional que está atendendo a gente, né? É a própria pessoa, a própria mulher, o próprio homem, né? E lembrando, mulheres e homens estão nesse público, né? Eu perguntei do público-alvo, porque assim, independente de ser mulher ou homem, todos podem se cuidar, ter a saúde, né, da face em dia, manter isso em dia, né? Tanto homem quanto mulher. Com certeza. E procedimento estético é exatamente isso. Ele é 50% que a gente faz no consultório, 50% que você faz em casa. Então, assim, alimentação, hidratação, o cuidado com a pele, usar protetor solar, usar hidratante, tudo isso vai influenciar não só no procedimento estético que a gente está fazendo ali no consultório, mas no seu cuidado com a pele de uma forma geral. Então, assim, às vezes a pessoa usa que acontece muito no consultório. Eu pergunto, e aí, tá usando alguma coisa de skincare? Eu uso isso, e a minha pele continua muito feia, tô com muito cravo, tô com muita espinha. E como é que tá a alimentação? Como é que tá a hidratação? Tá usando protetor? Tem gente que eu vejo que usa muitos cremes e não usa o básico, que seria o protetor. Então, a consulta ela é exatamente isso. Voltar alguns passinhos e entender o processo como um todo. Então, eu sempre monto um processo bem simples de skincare. Limpeza, hidratação e proteção. São 3 etapas. A gente pode agregar outras coisas nela? Pode. Mas se você faz o básico bem feito, ele é muito melhor do que você fazer 1000 procedimentos, 1000 cremes durante o dia, mal feito. E não tem essa base, né? Essa tríade, né? Então, já fica essa primeira dica aqui, gente. Ó, no nosso bate-papo tem vários insights aqui, porque é legal da gente prestar atenção de que qual é o nosso papel dentro desse tratamento, né? Como a doutora falou, 50%, 50%. Ó, vou aproveitar a deixa aqui, que a gente já tá falando sobre cuidados faciais e skincare. Doutora Mari abriu uma caixinha no Instagram, né, dela, para as pessoas poderem enviar dúvidas, como ela falou, né? Vai evoluindo a tecnologia, né? Os procedimentos, novas dúvidas vão surgindo. Então, os pacientes e os seguidores da doutora Mari já enviaram algumas perguntas para nos ajudar aqui também. E eu achei uma aqui que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Que é da Fabi Braga. Ela pergunta
qual o tratamento para flacidez facial que traz um resultado mais duradouro? Não sei se isso está diretamente ligado à skincare ou se exige um procedimento estético para tratar a flacidez, se é algo que dá para fazer de casa ou necessário procurar um profissional. Como é que é isso, doutora? É necessário procurar um profissional. Para flacidez, né? Infelizmente, não vai ter nenhum creminho que vai tratar. Era nem isso. flacidez e nem ruga. Eu tinha esperança, doutora Mari. Olha, tem um creme... Não tem. Não tem. Assim, o skincare, ele melhora a qualidade da pele. E isso ele vai ajudar a longo prazo, sim. Tanto nas linhas de expressão, quanto na flacidez, né? Na qualidade da pele como um todo. Isso, ao longo do tempo, claro, que vai ajudar e vai prevenir. Mas se a pessoa já está com a flacidez e dependendo do nível de flacidez, a gente precisa entrar com bioestimulador de colágeno. E aí é um procedimento que a gente faz em consultório e junto com o bioestimulador de colágeno, né? Ele é o procedimento que a gente faz no consultório, mas eu sempre agrego rotinas com o bioestimulador. Então, porque o bioestimulador, ele é um procedimento... Vou falar rapidinho o que ele é, né? Já é bom para explicar, porque tá na nossa listinha de assuntos hoje, né? A gente ouve falar muito, mas na prática o que é, né? O bioestimulador, ele é um procedimento injetável, que a gente pode usar... Tem alguns compostos, mas os mais utilizados é o ácido polilático e o hidroxapatita de cálcio. E, independente de qual composto que a gente usa, a função do bioestimulador é estimular o colágeno. Como que ele faz isso? Ele ativa a célula, que são os fibroblastos, no nosso organismo. Ele, na verdade, ele causa uma inflamação controlada no local. E aí, essas células vão fazer que a gente produza colágeno. É como se a gente tivesse feito um corte na pele. E aí, quando a gente tem um corte na pele, a gente causa um dano no tecido, né? E as células precisam recompor aquele tecido. As células que fazem isso são os fibroblastos. Como que ela faz isso? Ela forma aquela cicatriz. Quando você tem um corte, se você reparar, a cicatriz ela é sempre mais durinha do que a pele do lado. Né? Então, a cicatriz significa que ela tem mais colágeno do que a pele do lado. Porque ela teve essa ativação dessas células muito recente. Então, por isso que ela tem mais colágeno. E ela acaba sendo mais durinha. Então, o que a gente faz com o bioestimulador? A gente aplica o produto em pontos estratégicos, aonde a gente quer que forme essas cicatrizes. Normalmente, a gente aplica nessa região, né, aqui posterior do rosto. Porque se essa região ela é mais firme, o efeito vai ser esse aqui. Faz todo sentido. Ela vai fazer o lifting facial. Então, ela vai melhorar a flacidez. E aí é exatamente isso. Então, o bioestimulador, ele faz esse processo de causar inflamação e, ao longo do tempo, esse estímulo para a gente conseguir ver, a gente demora aí de 3 a 6 meses. Então, não é um procedimento que você vai fazer e vai sair com o resultado. Ele demora de 3 a 6 meses para você ver o resultado, mas ele fica estimulando o colágeno por até 2 anos. Anualmente, a gente está perdendo colágeno. Então, na verdade, o bioestimulador é como se fosse uma poupança. A gente vai gastar, mas a gente está poupando de outra forma. Então, a gente está repondo aquilo que a gente está perdendo. A gente vai continuar perdendo porque a gente vai continuar envelhecendo. Mas a gente está repondo o colágeno. Então, ele é realmente uma poupança de colágeno. Então, a gente faz isso e ele demora esse tempo de 3 a 6 meses, mas isso é uma resposta metabólica. Então, pode ter pacientes que respondem muito bem. Outros não vão responder tão bem assim, tão rápido, por exemplo. E aí, tem algumas coisas que a gente consegue fazer para poder igualar. O colágeno, ele é uma proteína. Então, o consumo de proteína, por exemplo, ele precisa estar adequado para ele ser produzido. Então, uma coisa que a gente faz procedimento em consultório e uma coisa que eu incluo na rotina do paciente é o consumo de proteína. Não necessariamente o colágeno que vende na farmácia, mas pode ser um whey protein, por exemplo. Então, tem algumas coisas que a gente consegue fazer para poder estimular o colágeno e melhorar a qualidade do paciente também em casa. Não só com procedimento, mas ele tem que ser associado ao procedimento.
Gente, interessante, tá vendo? É aquilo que, voltando ao que a doutora falou, a parte do paciente também é fundamental, né? Dieta equilibrada, o consumo indicado para manter esse resultado, fazer com que esse procedimento seja mais eficiente, né, na pessoa. Sim. Mas é aquilo, varia de organismo para organismo, né? Esse Vai resultado, variar, essa resposta, né? Sim. Ó, tem mais perguntas, achei incrível porque os seguidores da doutora Mari são engajadíssimos, tá? Já aproveitando, acho que tem a ver também, tem um link legal com o que a gente já tá falando, de skincare, acabamos já entrando nos bioestimuladores, né? Agora, a Nana Farrapo perguntou se procedimento não invasivo tem contraindicações. A gente está falando de não invasivo, seria o quê? Um procedimento que não exige essa injeção, é isso? Exige aplicação de substância. Os procedimentos que a gente faz em consultório, eles são chamados de minimamente invasivos, porque são agulhas ou cânulas muito finas, né? Não é nada cirúrgico. Mas esses não invasivos seriam um peeling. Até o skincare poderia ser considerado um não invasivo. Mas ele tem contraindicação. Dependendo do composto que está sendo utilizado, tem contraindicação para quem é alérgico, mulheres grávidas ou amamentando, tem contraindicação sim. Dependendo do composto, se pode ser usado de manhã ou à noite. Peeling. Alguns peelings, eles só podem ser realizados no inverno, não pode ser realizado no verão. Olha, fizeram uma pergunta sobre isso também, né? Se tem, inclusive é da Nana também, se tem uma melhor estação do ano para fazer os procedimentos. Outro link aqui que eu peguei na fala da doutora Mari, né? Existe uma estação do ano melhor, mais indicada? Assim, durante o ano inteiro a gente consegue fazer procedimento. Mas alguns, como peelings mais profundos, a gente precisa... Não pode pegar sol, na verdade, né? Não pode ter exposição solar. Então, ele é mais indicado que seja feito no inverno se a pessoa tem o hábito de pegar sol, de não usar protetor. E aí, é por isso que na consulta ele é muito importante para saber quais são os hábitos do paciente e qual é a rotina de uma pessoa que trabalha na praia. Eu não posso fazer um peeling desse no verão, por exemplo, porque ela vai estar exposta. Então... É por isso que a consulta ela é tão importante, para a gente poder entender esses hábitos e essas rotinas. Gente, importantíssimo. E aí, outro gancho também, que é uma dúvida minha, uma curiosidade minha, a Mari está falando muito sobre skincare, né, os cuidados, e de se usar os produtos certos para o seu tipo de pele. Agora, eu vejo muitos vídeos, a galera que está assistindo a gente, né, pode pensar isso também, enfim, já pode ter se deparado com algum vídeo assim, de meninas, às vezes, muito novas, sei lá, seus 12, 13 anos, de repente influenciadas por alguma influenciadora, alguma blogueira do ramo da make, enfim, já usando cremes, ou creme da mãe, de uma tia, enfim, já fazendo esse uso. Queria que você falasse um pouquinho também de riscos ou não, e se tem uma idade recomendada para a pessoa começar a ter uma atenção maior com o uso de cremes, enfim, até o protetor solar também, se tem uma idade mínima ali para a pessoa começar a se preocupar com isso. Assim, idade mínima. O protetor solar, eu acho que para criança aí tem que... tem, né? Tem um protetor, mas específico. Acho que começa com 2 anos que pode começar a usar o protetor solar. E aí é o específico para criança, né? Que tá na embalagem, inclusive, que tá na embalagem, né? Porque ele tem alguns compostos que não tem quer dizer, o adulto tem alguns compostos que não pode estar na criança. Não pode ter para criança exatamente por causa dessa reação alérgica. Então, assim... Dependendo da idade, 12 anos, é muito novinho, né? E aí tem que ter esse cuidado, os pais precisam ter esse cuidado de reação alérgica. Se for algum ácido, tem necessidade de estar usando, né? É isso que eu pensei, porque às vezes a gente vê meninas muito jovens já usando ácido, coisas, né? A gente fala muito, a gente ouve muito, de uma marca conhecida, que usa, que até tem um ativo que é ácido, que pode, inclusive, dependendo da exposição, enfim, causar alguma reação mais séria de nível queimadura. Sim. Coisas que me preocupam, assim, eu fico assistindo e falei, gente, mas essa menina não tá muito nova para começar a usar? Então, eu acho que é legal ter isso aqui de alerta também, para os pais ficarem mais atentos, né? Às vezes a criança tá mexendo na coisa da mãe, Sim. Então tem que ter atenção também, né? E não significa que... É exatamente isso, de não só a reação alérgica, mas... Será que é pro tipo de pele dela? Às vezes tá... Porque a gente tem... A nossa pele é um órgão, né? A pele é um órgão. E é um órgão que tem uma função de barreira. Então, os ácidos, por exemplo, a gente acaba destruindo a barreira e deixando esse órgão fragilizado. Se esse órgão que é de barreira fragilizado, a gente acaba facilitando a entrada de patógenos, né? De bactérias, fungos.
Então, isso tudo tem que ser dosado, porque é um órgão e a gente tem que tratar como um órgão que ele tem uma função no nosso organismo, não é só ficar bonito, né? E, gente, pele, gente, rosto, tem que ter... me dá uma dó, porque são coisas sérias, que podem causar, né, danos, às vezes, dependendo, irreversíveis. Sim. Então, me lembrei ficou muito na moda, tá, gente? Quem fica em rede social, TikTok, Instagram, vê muito... Um que ficou muito na moda foi o retinol, muito, assim, porque parecia que melhorava a pele. O próprio Cicaplast, né? Usavam muito. Então, assim, eu acho que o uso era meio que indiscriminado, porque uma blogueira usou, ficou muito bom, a pele hidratadíssima, e a pessoa começa a usar sem prestar atenção justamente nisso que a Mari falou, né? Seu tipo de pele é para esse produto. Então, assim, acho que são modas. Inclusive, tem até uma pergunta aqui, ó, da Nana, que ela falou assim, é impressão minha ou tem os procedimentos que estão na moda? Tem muito a ver com isso, né? Tem procedimento, tem composto que tá na moda, o retinol é um desses. Nossa. O retinol é um ácido fortíssimo, não o retinol em si, né? O retinol, ele... isso tá até no e-book, né? O retinol, ele é ótimo para alguns tipos de pele, não vai ser para todo mundo. Aí, ó. E ele tem outras composições. Então, ele pode ser retinol, pode ser tretioína. E aí, por exemplo, o retinol, ele não causa tanta alergia, tantas reações. Mas a tretioína, ela é muito mais forte. Então, você não pode associar ela com um sabonete, por exemplo, de ácido glicólico. Nossa. Então, você não... E ela pode causar reações muito fortes mesmo. Ela é um peeling que você faz. Chega a descamar, tudo isso. E na farmácia vende. Então, assim, se a pessoa está comprando só porque viu na internet, ela pode estar destruindo a barreira cutânea sem nem saber. Acordar no dia seguinte com o rosto todo queimado em algumas partes, porque queima mesmo. Né? Isso e sensibiliza muito a região. Algumas regiões. Não, gente, é seríssimo, tá? Me lembrei de falar sobre aqui, inclusive as perguntas me ajudaram a lembrar, porque é o que a Nana falou. Tem essa coisa da moda e é real. A gente vê, quem tá nas redes sociais, gente, aparecem vídeos, as blogueiras fazendo. Acaba que isso influencia muito, né, o público feminino, a mulherada, e acaba que caindo meio que na moda. Gente, tem que ter muita atenção e procurar os profissionais sérios, né? A doutora Mari falou, tá aqui, tá no e-book isso também. Então, quer dizer, é uma coisa que as pessoas têm que prestar atenção no dia a dia e não simplesmente serem influenciadas e achar que na pele dela vai resolver também, né? Com certeza. Isso da moda, assim, é bem complicado, porque no consultório eu recebo paciente. Esses dias mesmo eu recebi uma mensagem de uma paciente, não era minha paciente, mas me viu na rede social e entrou em contato, querendo fazer um procedimento que ela viu a Kim Kardashian fazer. E aí eu perguntei, né? Eu sempre começo a perguntar, e aí, você já fez algum procedimento? Você já fez esse procedimento? Por que você procurou para fazer esse procedimento específico? E aí ela falou que queria melhorar, e eu falei, tá, mas o ideal é a gente fazer uma consulta, entender a sua rotina, entender qual é a sua queixa. E aí sim, se a sua queixa for, a indicação for esse procedimento, a gente faz esse procedimento, mas às vezes a sua queixa ela não vai ser resolvida por esse procedimento. E aí ela me respondeu, não, eu quero fazer o procedimento que a Kim Kardashian fez. Ela queria aquele em específico. Olha isso, gente. Muito influenciada, acabamos de falar, moda. Ela só queria fazer aquele. Então, assim, eu cheguei a conversar com ela sobre a queixa, e esse procedimento que ela queria fazer, a queixa dela não ia ser sanada. Olha. Então, eu não fiz, né? Ela não chegou nem a marcar consulta comigo, mas pode ser que ela vá em outro profissional, ele vai fazer o procedimento, e ela vai sair frustrada, porque o procedimento que ela quer, na verdade, não tem nada a ver com a queixa. Ela viu a Kim Kardashian fazendo, e em vez de consultar, fazer, né, a consulta, entender qual é o melhor caminho para a queixa dela. Não, ela só quer fazer por causa da moda, realmente. Olha, gente. E isso acontece muito, infelizmente, né? De ser influenciado e só quer fazer aquilo ali e acabou. Viu, gente? Não, imagina o que a doutora deve receber ali, porque é isso, né? É influenciado por ainda mais um famoso, né? Uma celebridade. A galera já né, salta aos olhos. Mas a gente tem que parar para pensar e principalmente ouvir o profissional, gente. Inclusive, eu mesma, quando fui fazer o meu preenchimento, ouvi muito a doutora Mari, que na minha cabeça eu tinha uma outra impressão sobre a minha proporção de boca. E a doutora Mari faz uma análise ali junto com você. Então, ela te mostra os pontos que podem ser melhorados e aí você para realmente, faz
mais sentido. Que, né, pergunta, você tem toda a questão da anamnese, muito legal isso também da doutora Mari, enfim, que mostra esse profissionalismo e atenção à queixa, à questão do paciente. Quer dizer, é um atendimento individualizado. Isso é muito importante. Que essa paciente, né, que a doutora Mari trouxe o exemplo, né, não ouviu o profissional. E é o que ela falou. Pode ser que ela invista um dinheiro naquilo e saia ainda assim frustrada porque o problema não foi resolvido. E é um procedimento que não é barato. Aí. Então, acaba tendo essa frustração, né? Nossa, gente, é por isso que eu falo, tem que ouvir. Se você tá no profissional, já tá investindo ali, né, o seu tempo, o seu dinheiro, escute o profissional, porque ele é a pessoa mais indicada, né? A pessoa que estudou, que tem todo o conhecimento para aplicar. E, gente, por falar em face, é mais importante ainda, porque como eu falei lá no início, é o nosso cartão postal, né? É o que chega primeiro. Então, é importantíssimo, né, doutora Mari? Temos mais perguntas aqui também do Instagram da Mari. Já entrando um pouco mais, então, nos procedimentos estéticos, aplicações, tem uma pergunta da Odoia_Tatu. Ela pergunta qual a diferença entre a aplicação de ácido hialurônico e Botox. A gente falou isso muito no primeiro episódio com a doutora Mari, quem quiser tá aqui no canal, mas dá uma pincelada pra gente também. Falamos até de harmonização facial. Olha como as coisas evoluíram, gente. Eu lembro que no episódio da Mari, o primeiro, a gente falou muito como as pessoas estavam ficando muito iguais, muito quadradonas, né? Aquela coisa do exagero. E hoje a gente vê um movimento, depois desses 2 anos, né? Um movimento contrário, prezando pela, né? Isso no mercado de modo geral, tá, gente? Na área da estética, né? Um movimento mais de prezar pela naturalidade. E é uma tendência mesmo. Em consultório, como é que você vê essa evolução de lá pra cá? E depois você fala um pouquinho melhor sobre a pergunta da Odoia, né? Tá. Ácido e Botox. Em consultório, a tendência é sempre... Hoje em dia, né? É claro, tem aquelas pessoas que querem o exagero ainda. Ainda tem, gente. Tem todos os gostos. Tem, mas é uma quantidade muito pequena. Uhum. A maioria procura pela naturalidade, ou até eu quero fazer, já chega falando, olha, eu quero fazer pra mim. Eu não quero nem que ninguém veja, nem repare. Ah, que não seja aquela coisa das pessoas notarem, né? Ou então quero fazer, mas não quero que a pessoa saiba que eu fiz a boca. Vai saber que eu fiz alguma coisa, mas o que foi, não sei. O mistério do procedimento. Ela quer manter um melhorar, mistério, mas na sutileza, né? Isso. Então, hoje em dia, a tendência é essa mesmo. E é o jeito que eu gosto de trabalhar também. Eu não gosto de fazer... Claro, acontece de fazer uma mudança e ser uma grande mudança. Uhum. Mas buscando ali na naturalidade e também no que encaixa no rosto do paciente. Porque eu poderia fazer uma mudança, uma boca muito bonita, mas que não encaixa naquele rosto, por exemplo. Então, a gente precisa avaliar como um todo, né? E não uma parte isolada. Não, isso é muito importante, gente. Proporcionalidade, que foi o que a Mari avaliou muito em mim, né? A gente chega com uma impressão que eu quero colocar mais aqui. E às vezes, no nosso rosto, eu lembro que a Mari falou até do nariz, né? A proporção geral. E por isso que é tão importante você escutar o profissional. Porque às vezes aquela boca que você ama, bocão, em você não vai ornar. Então, é necessário escutar muito profissional e ir com essa consciência, né? Agora, sobre a pergunta da Odoia, já entrando, então, nos procedimentos mais específicos, né? Ácido hialurônico e Botox. Ela perguntou a diferença entre a aplicação dessas duas substâncias aí. Tá. O Botox é a toxina botulínica. Ela age na musculatura. Então, o Botox ele vai funcionar nas rugas, principalmente dinâmicas, que é aquele tipo de ruga que tô fazendo a mímica, então tô fazendo cara de bravo, aparece aquela ruga aqui na glabela, que a gente chama de ruga da glabela, que a gente chama de ruga de bravo. Então o Botox funciona nesse tipo de caso, né? É muscular. Então ele paralisa a musculatura e aí porque paralisou a musculatura, melhora esse tipo de ruga. O ácido hialurônico não. O ácido hialurônico é um gel. É um produto biocompatível, a gente tem no nosso organismo. E a gente utiliza o ácido hialurônico na estética como forma de hidratação, sustentação ou volumização. Então, ele não é aplicado no músculo, ele é aplicado bem acima do músculo, na derme, né? Ali na derme ou no tecido adiposo, depende... Em alguns casos, bem próximo ao osso, mas não é no músculo. É diferente a aplicação. E é um gel que a gente vai aplicar ou para sustentar. Então, por exemplo, no efeito lifting, a gente vai fazer uma sustentação. Na boca, a gente vai fazer uma volumização.
ou uma hidratação. Então, ele tem uma outra finalidade. Ele é reversível, o Botox ele não é reversível, ele vai saindo, né? Porque a toxina, ela é incorporada nas nossas células e ela vai saindo ao longo do tempo. Os fabricantes hoje da toxina, eles dão o prazo de 3 meses, 3 a 4 meses. Em algumas pessoas dura um pouco mais, em torno de 6 meses. O ácido hialurônico, ele também é degradado pelo nosso organismo, mas ele dura mais. Ele dura até 1 ano, em alguns casos, 1 ano e meio. E são procedimentos diferentes e para queixas diferentes. Então, o Botox para rugas ginômicas, então, ruga na testa, pés de galinha, pescoço. Esse bigode também, né? Não, o bigode já é o suco. Porque é preenchimento. Sim. O bigode, ele não é resultado da musculatura. Ele até é resultado da musculatura porque a gente mexe muito a boca, então acaba marcando. Mas a gente não paralisa a musculatura dessa região para poder melhorar ele. A gente faz o preenchimento. E aí pode ser o preenchimento no bigode chinês direto. Normalmente não é esse o caso. São raros, na verdade, os casos que a pessoa fala, o que me incomoda é bigode chinês, e aí a gente vai e preenche o bigode chinês. No local, não. Normalmente não é. Porque o bigode chinês, na verdade, ele é exatamente a flacidez. E aí o que a gente precisa fazer para melhorar aqui é reforçar aqui. Gente, olha, eu tinha essa impressão de que achava era no local, né, para melhorar. E não. Assim, em alguns casos, sim. Mas é bem... Normalmente ali no local ele é refinamento. Porque se eu coloco ácido nessa região aqui, ele acaba volumizando e a pessoa fica com o rosto muito inflado. Gente, faz todo sentido. Inclusive, tá dentro da outra pergunta da Odói _Tatu, que ela perguntou se o efeito do ácido hialurônico é permanente. Não. Ela já até falou aqui um pouquinho, né? Não é permanente. E, na verdade, essa é a segurança do ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele é degradado pelo nosso organismo, ele é biocompatível e ele é reversível. Então, fez o procedimento, teve alguma intercorrência, ou não gostou, simplesmente, a gente consegue reverter. Porque ele tem uma enzima, que é a hialuronidase, e a gente consegue degradar ele mais rápido. A gente consegue degradar ele ali em horas no consultório, rapidinho. Aplica a hialuronidase e o ácido vai ser removido. Então, a gente consegue reverter. E essa é a segurança do procedimento. Legal, bacana. Tá aí a resposta. Também dentro desse assunto, a @MaiNunes perguntou: gestante / lactante pode fazer tratamento com ácido hialurônico? Na verdade, gestante e a lactante, não existe pesquisa que dê segurança para fazer preenchimento com ácido hialurônico e nem toxina botulínica. Muita gente pergunta isso. A maioria dos profissionais realizam em lactantes. Tá. O ácido hialurônico, por exemplo, como eu disse, ele é biocompatível. Então, a gente tem no nosso corpo. Então, a aplicação do ácido hialurônico em si, ela não é prejudicial à lactante, né? A gestante, nem pensar, é um momento muito delicado, então... Não é indicação mesmo. Não é indicação, não tem comprovação científica que é seguro, então é melhor não fazer. A lactante já tem esse... Tem profissionais que fazem. A minha conduta sempre é consulta ao médico, o seu obstetra e ao pediatra. E mesmo assim, eu ainda oriento. Então, assim, a amamentação, a alimentação do seu filho hoje é exclusiva do seu leite? Ainda é aquela criança muito pequenininha que está ali sem introdução alimentar. O leite é o único alimento dela. Né? Então, espera um pouquinho. Por que correr esse risco agora? Né? Vamos fazer mais para frente, quando você já pode tirar o leite. Então, a minha orientação é sempre essa, que seria o que eu pensaria se fosse meu filho, por exemplo. Né? Mas o ácido hialurônico, ele é biocompatível. Então, a aplicação dele não tem nenhum problema. Mas o problema está se tiver alguma intercorrência, a gente precisa entrar com a enzima e a gente precisa entrar com algumas medicações. E aí, por causa dessa medicação, não é tão seguro, não é seguro.
para um lactante. Então, assim, se tiver algum problema, é raro ter intercorrência, é muito difícil acontecer, é raro. Mas e se tiver? A gente vai precisar entrar com a medicação. Então, isso tem que ser colocado na balança. Gente, é uma precaução. Eu acho que, né, essa postura profissional da doutora Mari faz todo sentido, porque, gente, sempre existe, em qualquer procedimento que você vai fazer na sua vida, existe sempre um risco, mesmo que seja muito, muito mínimo, como a doutora falou. Mas você vai pensar naquele 1%, naquele 0,000, e por que não esperar um pouco, se você pode fazer aquilo ali num momento de vida mais adequado, em que você está ali 100% né, com você, não tem o seu bebê, o seu filho dependente direto ali do seu leite. Eu acho que faz todo sentido. E se a gente pode esperar, por que não, né? Acho bacana essa postura. E dá uma segurança também. Olha, eu sairia, né, como paciente, sairia muito mais confiante no profissional que me indica, né, esperar um pouco, né? Não tem por que você fazer aquilo ali com tanta pressa se você tem um momento mais adequado para fazer. Eu acho que faz todo sentido. Muito legal aqui as perguntas das meninas. E na bula, os dois são utilizados como medicamento, né? Como a toxina, por exemplo, ela é um medicamento. Então, ela tem bula. Na bula não diz nada. Então, nunca foi feito nenhuma pesquisa conclusiva em gestante e lactante. Então, se o fabricante não recomenda, tá lá. Gestante e lactante não é recomendado, não tem indicação. Então, se o fabricante não recomenda, você não tem segurança para fazer. Então, faz sentido, né? É o que eu sempre falo para o paciente. Espera um pouquinho. Hoje em dia, a introdução alimentar começa com 6, 7 meses. Então, dá para esperar um pouquinho para poder fazer com uma segurança e... Com certeza, gente. Para você fazer mais segura, gente... é melhor realmente esperar. E é o que a doutora Mari falou, né? Tá ali no próprio fabricante, indica, né? Já cita, ele menciona, então é importante respeitar mesmo. Agora, temos mais assuntos, gente, porque, olha, passa muito rápido, mas vamos lá. Falamos muito começamos com a skincare, né? Alinhamento de skincare. Você falou muito sobre a rotina de consultas. Isso, o skincare, né? Você indica pra pessoa, né? Faz a primeira consulta, ela retorna. Que tempo que você deixa pra pessoa ali, que você indica, para aquele seu paciente colocar aquilo em prática e retornar para o seu consultório para aquela rotina? Tá. A consulta de skincare, ela pode ser tanto online quanto presencial. Quando é online, a única coisa que eu preciso é que a pessoa mande foto sem maquiagem, uma iluminação bacana, né? Mas a conversa ali vai ser como se fosse presencial. Para entender rotina, tudo isso, hábitos, se tem alergia. Então, a gente consegue fazer tanto online quanto presencial. E... a gente faz a primeira consulta. Se não tiver nenhum tratamento, então, fez a primeira consulta. Não tenho nenhum tratamento, não tenho mancha para tratar, nada disso. É só realmente uma rotina de skincare, de prevenção, de hidratação de pele. E aí a gente faz um retorno com 30 dias para saber se adaptou àqueles produtos que foram passados. E se tem alguma outra coisa que precise encaixar. Não, tá tudo certo com esse retorno, tá tudo certo. Aí, para manutenção, no caso de não ter tratamento, a gente pode fazer 2 vezes ao ano. Então, de 6 em 6 meses, a gente faz a consulta para adequar ali a rotina. 6 meses depois, a gente vai ver se teve alguma mudança, se tem alguma nova queixa ou se tem alguma nova demanda. Então, 2 vezes ao ano, se for só para rotina, é o fundamental. Se for tratamento, aí eu indico de 3 em 3 meses, né? Normalmente, se tiver algum produto que for manipulado, 3 meses é o tempo de validade do produto de manipulação, normalmente. E aí é o tempo que eu peço para a gente ver se teve alguma melhora, se precisa adaptar alguma coisa. Então, eu sempre faço de 3 em 3 meses essa consulta. Bacana. Já dá um acompanhamento muito bom. E é o que a doutora Mari falou, né, gente? Não tem pior coisa de você chegar na farmácia, ver aquela quantidade de produtos e ficar literalmente perdido. O que eu uso, o que eu não uso. Fora os riscos das reações que a doutora Mari falou aqui no início, né? Isso. E assim, quando faz a consulta, eu faço a consulta... Depois da consulta, eu mando um PDF para a pessoa. Nossa. Com tudo que foi falado, porque eu sei que eu falo muito na consulta, então eu boto no PDF tudo que foi falado,
todas as opções de produto, coloco fotos também para poder identificar na farmácia, né, os produtos, mas também deixo em aberto se a pessoa quiser comprar outra coisa e me mandar no WhatsApp. Vi esse daqui, tá na promoção. Pode, não pode? Dá para mudar esse para aquele? Então também eu fico com esse acesso. E depois disso aí sim, os 30 dias. Mas eu tenho esse acesso para poder facilitar exatamente nisso de, tô na farmácia, esse tá na promoção. Você me mandou comprar o amarelo, mas é o laranja. Será que eu posso comprar o laranja? Então, é exatamente por isso. Maravilhoso. E isso, gente, é praticamente uma consultoria, uma assessoria. Porque, realmente, você tá ali na farmácia, às vezes um produto tá na promoção, e aí você não sabe se tem a composição certa, se tá dentro do que a doutora alinhou com você. Você ter essa possibilidade de tirar dúvida, de mandar uma foto. Isso já é maravilhoso. Muito, muito bom ter um acompanhamento desse. Porque, a gente falou, né? Com rede social, com muita informação, com abundância de informação, a farmácia lotada de opções de produtos, a probabilidade da gente, sem orientação, se perder e acabar fazendo besteira na nossa pele é muito grande, né? Enorme. Então, é um serviço aí muito bom, que na primeira vez que eu e a doutora Mari conversamos, não tinha esse serviço, acho que a doutora Mari ainda não tinha implementado, então é uma novidade muito bacana, já fica aqui uma opção muito bacana, tá? No final do episódio a gente vai deixar as redes sociais, tá aqui na descrição também, né, da doutora Mari, mas assim, se você já tá se interessando por algum procedimento, já tá pensando na sua cabeça, a doutora Mari vai te atender bem, tá? Falamos então, skincare, rotina de consultas, tem um outro assunto aqui que tá na nossa listinha pra falar, tem a ver com o que a doutora Mari tava falando anteriormente de botox, ácido hialurônico, né? Toxina botulínica full face, preenchimento labial e preenchimentos em pontos estratégicos. Como é que funciona isso? São áreas diferentes? Como é que é isso no consultório? São procedimentos diferentes, né? Normalmente, a associação dos procedimentos, ela vai trazer melhores resultados, porque muitas vezes, minha queixa é o bigode chinês. E aí é o bigode chinês por quê? Porque eu tenho bruxismo, porque eu travo muito a mandíbula, tenho mania de botar a boca para baixo, ou é a flacidez facial, tô perdendo contorno. Então, a gente precisa avaliar muitos pontos. E às vezes não é aquele... uma único. Queixa, uma solução, isso aí é vídeo de Instagram. No consultório não é assim que funciona muito bem. Né? Então, normalmente, uma queixa precisa de mais de uma solução. E aí, a associação dos procedimentos, ela é fundamental para trazer melhores resultados. Então, pontos estratégicos, por exemplo, com ácido hialurônico. Um ponto estratégico seria esse do bigode chinês, né? Que muita gente acha que, eu tô com o bigode chinês marcando, eu preciso preencher essa região. Exatamente. E não o mais indicado. E hoje em dia, a gente trabalha... Há 2 anos atrás que a gente estava falando, né? Que o rosto estava bem quadrado, bem inflado. Era exatamente por isso. Porque a gente entendia que o preenchimento era na queixa. Exatamente na queixa. Então, se chegasse com o bigode chinês, a gente precisava preencher o bigode chinês. A tendência hoje, como é a naturalidade, o pensamento é sempre... esse de pontos estratégicos. Nessa região aqui do rosto, a gente tem pontos que a gente chama de pontos de ligamento, que é anatomia mesmo. São os pontos que o músculo e o osso e as camadas mais superficiais da pele, elas se ligam. Então, são os pontos que mais têm sustentação do nosso rosto. Com o envelhecimento, a gente vai perdendo essa sustentação. Então, o que a gente faz com os pontos estratégicos é melhorar a sustentação desses pontos de ligamento e melhorar a flacidez da pele. Então, é sempre ponto estratégico, na maioria das vezes é têmpora, malar, mandíbula, que são os pontos que a gente faz esse lifting. E algumas outras regiões, a fossa canina, né, que é essa região aqui. Algumas pessoas... no nosso crânio, ele já é um ponto mais afundado do osso, realmente. Mas algumas pessoas, ele é um pouco mais afundado. E aí você percebe uma sombra nessa região. Então, a gente preenche lá no osso, bem próximo ao osso,
para trazer esse tecido um pouquinho para frente e aí a gente disfarça essa sombra. Então, é exatamente o que a gente faz com maquiagem. A mulher vai entender. A gente bota o iluminador em pontos que a gente quer realçar e o contorno em pontos que a gente quer disfarçar, né? Com os pontos estratégicos, é mais ou menos isso. A gente coloca o ácido hialurônico onde a gente quer sustentar para a gente projetar e diminuir essa sombra. Então, é mais ou menos isso. E aí, a gente acaba associando procedimentos e o bioestimulador e a toxina, elas acabam entrando junto com os preenchedores para poder trazer melhores resultados. E faz sentido, é o que a doutora falou, não é um preenchimento para uma queixa que vai exatamente solucionar, entre aspas, né? É essa associação, que é importante também, mais uma vez, o paciente chegar e escutar o profissional, porque às vezes ele está com uma queixa que o profissional competente, que sabe o que está fazendo, já vai perceber ali, isso aqui não vai te solucionar o que você está reclamando, essa área, ela não vai te entregar o resultado que você está esperando. Então, mais uma vez, importante é escutar o profissional nesse momento. Então, é uma associação dependendo do caso da queixa. Sim, é porque a gente entende... normalmente, a gente acha que o envelhecimento ele acontece só na pele. Tô envelhecendo, eu tô ficando com ruga e tô ficando com flacidez. Então, o que tá envelhecendo é minha pele. Não, a pele você está vendo. Então, a pele é o que você tá ali dando resultado imediato, porque você tá vendo, é o que você tá... Você olha no espelho, é a primeira coisa que você... Exatamente, mas o envelhecimento, ele é das outras camadas também. Quando a gente envelhece, a gente perde osso, a gente tem perda óssea, a gente tem perda de gordura. E a gordura, ela é uma forma de sustentação. O osso, ele é uma forma de sustentação. Perda muscular. Então, a gente precisa estruturar para trabalhar a face como um todo. E não só o que você está vendo. Então, por isso que a gente associa os procedimentos. Olha, interessantíssimo. A doutora falou, né, de perda de gordura, que é uma coisa que influencia também no formato, enfim, na sustentação. Me lembrou do caso, gente, quem tá acompanhando, tá nas redes sociais, enfim, tá vendo televisão, tá vendo o caso da cantora, eu nunca sei quem é a Maiara e quem é a Maraísa, da dupla. Ela teve uma perda de peso muito significativa e o rosto foi uma das áreas do corpo que a gente percebeu que houve essa... Teve outras influenciadoras também que tiveram muito essa área, principalmente próxima à bochecha, mais afundadas, digamos assim. Isso é natural em processo de perda de peso, de repente, mais rápidas ou não? O que fazer, de repente, para ajudar? Eu, gente, já vou entrar no processo de emagrecimento, já quero pegar dicas aqui também. Quer dizer, com perda de gordura existe também um impacto no rosto das mulheres, enfim, homens, das pessoas, né? Como é que é isso? Sim, a perda da gordura, né? Só perder a gordura por si só. Você já perde a sustentação, porque ela tá ali na frente do osso, né? Então, você não tá vendo, por exemplo, aqui do malar, se tem uma gordurinha, você não tá vendo tanto o osso, e aí por isso que fica com aquele efeito mesmo de caveira, né? Aquela porque pele você sugada, tá vendo, né? Você tá vendo o crânio, né? O formato do crânio. Então, influencia muito. E, além disso, se for uma perda de peso muito rápida, você acaba tendo a flacidez junto. E aí você precisa tratar os dois, não só a flacidez, mas também a sustentação e devolver sustentação em alguns pontos do rosto. Aconteceu isso comigo, né? A doutora Mari também passou por um processo, né? Foi. Então, eu precisei fazer preenchimento em alguns pontos do meu rosto exatamente por isso. Por causa da perda de gordura e tratar também a flacidez. Não foi só sair preenchendo. Até porque se eu só preencher com a pele muito flácida, o que vai acontecer é mais peso numa região que já não está com sustentação. Então, ela vai cair mais ainda. Porque acaba que você coloca mais material, mais substância ali e pesa, né? Exatamente. O material ele vai pesar. E se ele for colocado em lugar não apropriado, por exemplo... No bigode chinês, no caso do bigode chinês que a gente estava falando, a pessoa queixa no bigode chinês. Se a gente colocar muito material nessa região, o envelhecimento a gente vai fazendo isso aqui, né? A flacidez, ela vem para o centro do rosto. Se eu coloco mais peso aqui, a longo prazo, o que vai acontecer?
eu tenho mais força nessa região para puxar aqui. Então, ele vai cair mais. Então, eu preciso tratar a flacidez, preciso tratar a sustentação no ponto certo, para depois, se for necessário ainda, aí sim, fazer um refinamento nesses pontos centrais do rosto. Mas sair preenchendo o ponto central, tem esse problema de eu preciso saber como é que tá a flacidez desse rosto. Gente, olha aí, como um assunto acaba aqui puxando e a gente vê, tem essa visão agora com a doutora explicando, né? A gente consegue ver melhor como é que funciona toda essa nossa região, porque a gente pensa assim, emagreceu, não tem jeito, vai ficar com o rosto feio. Então, tem solução, mas ao que a doutora Mari falou, né? Exige, de repente, uma associação de procedimentos para ter um resultado melhor, né? Sim, e saber qual é o procedimento certo também, porque alguns procedimentos que estão na moda, por exemplo, o Ultraformer, ele é um ultrassom. Ele é excelente para estímulo de colágeno. Mas junto com o estímulo de colágeno, ele também queima gordura. Então, se for uma pessoa que já está com o rosto muito fino, ela vai ficar com o rosto mais fino ainda, porque ela vai perder mais ainda a gordura. Então, ele precisa ser muito bem indicado. Olha, ainda tem isso. Tem outros procedimentos que as pessoas às vezes te pedem ou que estão na moda, que não necessariamente você trabalhe, né? Mas que só para deixar claro aqui um alerta para as pessoas prestarem mais atenção na hora da consulta, enfim, de buscar determinados tipos de procedimentos. Por exemplo, esse do Ultraformer que realmente estava em alta. Tem algum outro que você se lembre ou que as pessoas te peçam, te perguntem muito? O Ultraformer é um e eu não trabalho com ele, até porque aí é um pouco polêmico, mas eu não vejo tanto resultado assim dele sozinho, né? Se ele for associado a outros, beleza. Sim. Mas por custo, eu não acho que tem esse resultado todo. Né? Ele é muito bem... ele se vende muito fácil porque está aí na internet, então é muito fácil de vender, mas eu não vejo esse resultado todo nele. E... para você ver um resultado muito bom, você precisa associar com outros procedimentos e aí acaba ficando cada vez mais custoso e talvez esses outros procedimentos que foram associados, se eles fossem o principal, você teria aquele resultado, entendeu? Então, eu não trabalho com ele por isso. O Lavian também é um laser, né? Já ouvi falar muito. Que também é muito... falado na internet e é exatamente a mesma coisa. Essas tecnologias, assim, cada dia você piscou, tem uma tecnologia nova. Então, assim... É assim mesmo. Então... e ela se vende muito bem, porque tecnologia você tem ali, todo mundo quer fazer, mas é exatamente isso. Eu tenho outros procedimentos que eu vejo, por exemplo, o Lavian, eu vejo resultados muito bons com procedimentos que são muito mais acessíveis do que ele, por exemplo. Entendi. O PBMA, que é o permanente, e eu não faço exatamente por ser permanente, não ser seguro. E a gente tem casos aí, gente, que já não viu uma notícia dessa aplicação desse material que deu muito errado. Sim. É um risco também, né? Muita gente vem com essa atração de, porque eu quero fazer e ele vai ser para sempre. Tá, mas você vai ter a mesma cabeça para sempre? Você vai querer essa boca para sempre? O seu senso... Até o nosso senso estético vai mudando, né? Então, assim, de repente, você não quer ter aquele, né, exemplo aqui, aquele bundão para sempre, aquele peitão, enfim, aquela determinada área com aquele material que vai ficar permanentemente ali, né? E ele só sai com cirurgia. Nossa! Só sai com... você só consegue remover com cirurgia. Não é uma cirurgia tão simples de fazer. Alguns médicos... não recomendam e se negam a fazer, porque ele é um produto, né, que ele pode causar uma inflamação muito grande no local, até associar a outros procedimentos. Então, quando a pessoa porque o PMMA era muito usado, muito antigamente, assim, há 30 anos atrás, os preenchedores normalmente era feito com ele. Então, tem algumas pacientes que chegam e falam, eu tenho PMMA na região tal do rosto, mas eu quero fazer bioestimulador de colágeno. Não dá para fazer. Se for na mesma região, não dá, porque ele não te dá a segurança de que se você colocar um outro produto junto com ele, ele não vai inflamar.
E aí pode causar uma intercorrência muito grave. Então, o ideal é que, se tem, não pode fazer nada próximo a ele. Nossa, gente, só por isso você já vê que é uma situação difícil. Até os próprios médicos terem essa preocupação. A própria Maíra Cardi, né? Uhum. Ela, parece que ela colocou PMMA na bochecha. Eu tava vendo esses dias isso, e aí a notícia de que ela foi em alguns cirurgiões tentar remover, porque acho que ela tá querendo engravidar e tá com medo de engravidar com esse produto. De questão de inflamar, né? E ela já tá achando que ele tá deixando o rosto mais caído. E ela acho que foi em 3 médicos, os 3 médicos se recusaram exatamente porque tem esse problema de... assim, se já tá inflamado, e aí, para salvar a vida do paciente, você vai fazer a cirurgia, né? Mas se não tá, vale a pena arriscar? Então, era isso que um dos médicos sugeriu a ela. Eu não quero. Ele falou que não queria mexer exatamente por isso, porque não tinha intercorrência ainda. Nossa. Então, ele não queria mexer para não causar um problema. Mas olha como é sério, gente. Tem que ter muita atenção mesmo. E não simplesmente querer fazer, de novo, como a doutora Mari falou, né? Porque tá na moda. Gente, muito cuidado mesmo. E esse bate-papo aqui muito também é para servir de alerta, né? Procurar bons profissionais, ouvir os conselhos, as orientações de bons profissionais. Porque tem aquilo, né? Tem profissionais que, infelizmente, aceitam, se submetem ao pedido do paciente, independente do que ele tá pedindo ali. Mas bons profissionais vão fazer como a Mari. Dar orientação, dar o conselho e muitas vezes nem fazer aquele procedimento, né? Passar aquele cliente para diante. E assim, como paciente, claro, você tem que procurar um bom profissional. Você tem que ir em alguém que você confie. Mas não confia cegamente em ninguém. E eu falo isso para o meu paciente, não confia em mim, não. Me pergunta, procura. É a sua saúde. Então, quando eu falar para você, vamos fazer tal procedimento, procura sobre, me pergunta. Não aceita de olho fechado, não. Porque a gente pode fazer as nossas pesquisas também, né, gente? A internet tá aí para isso, né? E assim, eu tô te mostrando o produto. Eu sempre mostro qual o produto, qual a marca, o lote, a validade, tudo pro paciente. E anoto isso na ficha dele, para ele ter acesso. Se ele precisar ir em outra pessoa, ele tem, olha, eu usei tal produto naquele dia com a doutora Mari. Né? A maioria dos pacientes que vieram de outros profissionais, eles não sabem qual foi a toxina que usou, não sabe qual foi o produto que foi usado. E muitas vezes eu mostro o produto e a pessoa fala, eu confio em você. Não confia, olha que é ácido hialurônico. Confere. Confia que... Quer dizer, não confia, né? Olha, verifica, né? Então, tem que ter esse cuidado. Já fica de alerta também, tá vendo, gente? Até a própria profissional deixa isso, né? Coloca isso como importante, que o próprio paciente tenha conhecimento, que se interesse em saber, que não confie cegamente, né? Sim. Muito bacana isso também. Gente, nosso tempo passa voando, a gente tá na reta final, mas tem um outro assunto aqui que tá na nossa listinha, que é uma coisa que eu me interesso, eu tenho um encantamento por essa área também, mas eu sei que também é outra área que, dependendo do profissional, pode vir até prejudicar a sua estética do seu rosto, né? Que é um assunto que a gente colocou aqui para falar, que a doutora Mari também faz, que é a rinomodelação com ácido hialurônico. Também já vi casos, doutora Mari, de profissionais que fazem, que dão um efeito, às vezes, até ruim ou muito exagerados. Como é que é isso? A rinomodelação é um procedimento que eu vi também que está evoluindo, né? A tecnologia evoluiu muito nisso também. Uns tempos atrás a gente via... Eu falo desses casos que eu via muito mais há tempos atrás do que hoje em dia. Hoje em dia a gente está vendo, graças a Deus, o mercado evoluiu muito e realmente os resultados estão lindos, lindos, lindos. Mas há um tempo atrás a gente via, que acho que no início, né? Quando teve aquele boom da rinomodelação, alguns resultados, assim, preocupantes, né? Mas como é que você vê essa área? Como é que você trabalha com a rinomodelação no seu consultório? A rinomodelação é um dos procedimentos que eu mais gosto de fazer. Assim, acho que só tem o Botox, que é o meu queridinho. O número 1, queridinho, não adianta. E a rinomodelação, porque é uma região central do rosto. E tudo que está ali no centro tem uma mudança muito grande, né? Então, a boca também tem isso. E ele acaba... o nariz, que ele traz a proporção para o rosto. Então, se você muda o nariz, você muda praticamente a proporção do rosto inteira. E na rinomodelação é o principal,
Porque pode ser muito bonito aquele nariz em uma pessoa, mas talvez não encaixe naquele rosto. Então, isso você precisa ter muito cuidado e alinhar as expectativas e a realidade com o paciente. Porque se ele chega com a foto de um nariz... É o nariz de outra pessoa. Talvez nem dê pra fazer aquele nariz. E se eu fizer, talvez nem fique tão bonito assim em você, porque não combina com o seu rosto. Então, isso de alinhar a expectativa, realidade é muito importante. Gente, e isso é muito real, né? A gente tá falando de simetria, de alinhar. É porque, literalmente, é uma conta matemática. A gente tem uma distância. E a distância do seu nariz para onde termina a sua sobrancelha. Existe aquele alinhamento, né? Uma harmonia, que, inclusive, as obras de arte falam sobre isso, né? Os grandes estudiosos, filósofos, que existe essa harmonia. E quando você destoa um pouco dessa simetria, quantidade de sobra para cada lado, dá uma diferença, e muitas vezes é uma diferença ruim pro paciente, esteticamente falando, né? Então, essa coisa de alinhar, e o profissional também ter esse... uma das primeiras coisas que eu falei com a doutora Mari, né, que ela tem esse senso estético muito apurado, quer dizer, ela olha pro seu rosto, isso aqui não vai ficar muito... Se eu aumentar muito pra cima, não vai ficar. Você gosta mais assim? Então, isso também é legal, alinhar o gosto do cliente, né, do paciente, com o que dá pra ser feito, a possibilidade, respeitando isso que a doutora falou, a simetria, porque é muito importante. Gente, qualquer detalhe faz... A gente acha que não, que é bobeira, mas dá muita diferença. E rinomodelação, né? Nariz, centro do rosto. Sim, e essa questão da simetria, ela é importante até quando você não pode corrigir. Quando você tem uma assimetria, que às vezes é a característica daquela pessoa, e você não, eu quero deixar perfeitamente simétrico. E aí você corrige a assimetria e a pessoa não se identifica. Nossa. Porque, na verdade, o que dava toda a característica para o rosto daquela pessoa era exatamente a assimetria. Muitas vezes a identidade daquela pessoa, a identidade né? da pessoa. Então, assim, você precisa entender, como profissional, a gente precisa entender o que é a identidade da pessoa e o que realmente incomoda ela. Porque ela pode chegar com uma assimetria, mas não é a queixa dela. E aí, eu, querendo agradar, melhoro, né? Corrijo a assimetria. E, na verdade, a pessoa não vai gostar. Né? Olha, é verdade. E lembrando, gente, que tem isso também, né? Nos nossos lados, né? Dois lados. A gente brinca é diferente. Que a gente é diferente. E a mulherada vai se identificar, que a gente fala, o meu lado de foto é esse aqui. Às vezes coloca o cabelo. Não, o meu lado melhor é esse aqui. Porque é uma coisa natural a gente ter uma certa mesmo assimetria, né? A gente não é idêntico dos dois lados do nosso corpo. Isso é normal, né? E quando você pega uma foto e coloca exatamente o lado, a pessoa que é muito bonita, ela fica bizarra. Fica diferente, né? Fica diferente, porque a beleza tá nessa diferença mesmo da assimetria de um lado para o outro. Então, a gente corrige, né? Se for uma assimetria, uma sobrancelha muito mais alta que a outra, isso me incomoda. Aí a gente consegue corrigir, claro, mas tem que respeitar essas proporções do rosto. E o nariz é exatamente isso. A gente tem que respeitar as proporções. Até porque a rinomodelação, ela não é para todo mundo. E eu ia perguntar sobre isso, né? O público-alvo, enfim, se tem alguma contraindicação. Doutor, eu não gosto do meu nariz, eu posso fazer. Como é que é isso? Não, ela não é para todo mundo. A gente consegue corrigir algumas coisas, claro. Giba alta, que é essa região, esse ossinho aqui de cima do dorso. Quando ele tá um pouquinho acima, sobressaltado, né? Sobressaltado, a gente consegue corrigir, deixar mais alinhado. Algumas coisas a pontinha, deixar a ponta um pouco mais arrebitada, a gente consegue deixar. Mas, por exemplo, a aba do nariz, né? Quando ela é muito larga, a gente consegue diminuir um pouco, e aí não é nem com ácido hialurônico, a gente consegue fazer isso com toxina botulínica, porque isso aqui é musculatura, então tem algumas pessoas que falam e a aba mexe, sabe? Então, a gente consegue paralisar essa musculatura com a toxina botulínica, isso é possível de fazer. Isso vai afinar um pouquinho o nariz, mas ela não tem a função da rinoplastia. Ela é uma rinomodelação, é diferente, são procedimentos diferentes. Então, em alguns casos, é realmente cirúrgico. E a rinomodelação também ela é apenas estético. Então, ela não vai melhorar desvio de septo, não vai melhorar nenhuma outra queixa que não seja estética. Então, ela é apenas estética.
É bacana trazer essa diferenciação, porque para alinhar a expectativa também, porque às vezes o paciente, a pessoa que está escutando a gente agora, né? Ai, quero melhorar meu nariz. Existe uma certa limitação dentro do que aquele procedimento pode fazer, mas sempre é possível melhorar, gente, porque como a doutora falou, é um procedimento estético. Então ele vai dar uma estética melhor para o seu rosto, né? De acordo com a sua simetria, que é possível de se fazer. Sim, né? É possível. Mas dependendo da queixa daquele paciente, né? O próprio profissional ele vai ter aquele olhar para dizer, olha, consigo melhorar isso aqui, mas até esse ponto. Isso é possível, né? Sim, se for uma queixa que for apenas cirúrgico, a gente precisa encaminhar para um cirurgião, né? Não dá para fazer com a rinomodelação. A gente consegue mexer em alguns pontos, melhorar alguns aspectos, mas só isso. Só. Gente, muito importante. Era um assunto aqui que eu já tinha colocado pra gente falar, que estava na nossa listinha, porque é um procedimento que está muito em alta, mas é como a doutora falou, tem que ter cuidado do mesmo jeito, ele não é para todo mundo, não resolve a vida, porque como a Mari disse, né, é diferente de uma rinoplastia, que é um outro procedimento, mas o próprio nome diz, né, rinomodelação. Então você vai melhorar de alguma forma ali, claro, procurando sempre, mais uma vez, bons profissionais. Gente, a gente já está no final aqui do nosso tempo. Eu quero agradecer mais uma vez as meninas que foram lá no Instagram da doutora Mari, doutora DRA Mariane Nunes, tudo junto com 2 N's. Tá aqui na descrição do vídeo também. Foram lá, deixaram as perguntas, sabendo que o nosso programa hoje, excepcionalmente, seria gravado. Não conseguimos fazer o nosso ao vivo, mas estamos mantendo o mesmo conteúdo, com todos os conhecimentos da doutora Mari aqui com a gente. Quarta-feira, né? Hoje, no nosso dia habitual, tá sendo lançado aí para vocês, tá? Se você tem alguma outra pergunta, algum outro questionamento, deixa aqui no nosso chat do YouTube, ou faz melhor. Vai lá no perfil da doutora Mari, tá aqui na descrição, como eu falei, lá no Instagram. Já aproveita, segue ela e deixa sua pergunta lá nos directs. Você responde. A doutora Mari tá sempre interagindo. O Instagram dela, inclusive, esses dias eu parabenizei a doutora Mari quando eu estive no consultório dela. Maravilhoso aqui em São Pedro da Aldeia. Eu falei com ela, doutora, seu Instagram tá redondo, tá lindo, muito conteúdo. Principalmente, né, gente, um Instagram informativo, né? Então tem vídeos da doutora Mari, tem as postagens, as artes informativas com bastante conteúdo. Então, o que a gente não contemplou de assunto aqui, eu tenho certeza que lá no Instagram da doutora Mari você vai encontrar. Se não encontrar, manda perguntinha lá, que a doutora tá sempre interagindo, né? Com certeza. Vou abrir caixinha de pergunta também, e aí pode mandar a dúvida que eu Isso tiro. aí. Então já sabe, teve interesse, quer fazer algum procedimento que a doutora Mari comentou ou algum outro, vai lá no Instagram, aproveita, já segue. Mari, quero te agradecer mais uma vez também pelo seu carinho, retornar com a gente, encerrar com chave de ouro nossa 3ª temporada do Uma Prosa, e agradecer mais uma vez a parceria, o carinho aqui com o nosso programa, comigo pessoalmente. Eu que agradeço. Me deixou muito mais linda. E, gente, olha, eu sou suspeita, mas assim, indico de olhos fechados, já conheço a Mari há bem mais, né? A gente, desde a adolescência ali, já nos conhecíamos, e eu vi, assim, a evolução dela de se admirar dentro da área da biomedicina estética, gente. Ela já tem aí, como eu falei, se tornou uma referência por conta desse profissionalismo, dessa dedicação que a doutora Mari tem com todos os pacientes dela, e agora eu também sou uma. Então, só te agradecer por ter trazido um pouquinho desse conhecimento, desse seu trabalho que você tem feito lá no consultório, mas pra gente aqui também, para trazer esse conteúdo, assim, informativo e muitos alertas também pra galera, né? Obrigada pelo carinho, obrigada pelo espaço. Tamo junto sempre. Desejar todo sucesso pro consultório. Endereço, deixa também onde as pessoas podem te procurar. A gente falou do Instagram, mas onde as pessoas podem te procurar. É no centro de São Pedro da Aldeia, na rua Rita Pereira, número 63, anexo à esmalteria Lilibi. Lilibi, gente, aqui em São Pedro não tem erro. Se você é de Cabo Frio região, vem aqui em São Pedro, pode procurar a doutora Mari, que você vai sair mais linda ou lindo do consultório, tá? Obrigada mais uma vez, Mari. Agradecer mais uma vez todo mundo que entrou no chat aqui hoje, que está acompanhando a gente. Ao nosso parceiro oficial, agradecer mais uma vez a RT Podcast Studio e Ruivaco Produções. Lembrando, o pessoal da Black Friday, de 390 por 234, você pode gravar o seu episódio
piloto do seu próprio podcast. Pode se tornar um podcaster aqui na RT Podcast Studio na Black Friday, tá? Até o dia 30 de novembro. Manda mensagem, tá aqui na descrição também. Manda mensagem lá no Instagram para ART Podcast Studio e já marca o seu episódio novo, piloto, aqui na RT Podcast Studio, tá? Muito obrigada mais uma vez, Thiago Ruivaco Produções e a RT Podcast Studio pela parceria de sempre. Gente, deixar meu beijo aqui, meu agradecimento a todos vocês. Obrigada. Quem quiser seguir, @umaprosapodcast lá. Sigam a doutora Mariane também, @DRA, doutora Mariane Nunes com 2 N's. E até a próxima, quem sabe? O futuro a Deus pertence. Então, um beijo a todos. Quer deixar um recadinho final, Mari? Mandar beijo pra todo mundo, seguidores. Eu quero agradecer meus pacientes, agradecer você novamente. Obrigada, Thiago. E é isso. É isso, até a próxima, gente. Até a próxima. Se cuidem, skincare em dia, hein? É. Beijo, até.